Hoje, dia 20 de abril de 2018, sexta-feira. Antes de nós apresentarmos o Guilherme, conselheiro do Internacional e do Departamento Feminino, assessor, né, Guilherme? Departamento Futebol Feminino do Internacional, eu vou ler aqui as nossas mensagens. Rádio W News, essa rádio me Futebol Feminino Internacional foi reativado, né, digamos, no início do ano passado, né, saíram do zero, sem nenhuma jogadora, sem a criação do departamento, na realidade, né, sem material, sem absolutamente nada, sem estrutura nenhuma, e aí juntamente lá com toda a diretoria, né, do Internacional, apoio institucional do Inter, né, fizemos aquela peneira, que foi a maior peneira da história do futebol brasileiro, futebol feminino, né, com 700 jogadoras compareceram, muitas ainda estão conosco até hoje. Montamos a equipe no ano passado, participamos do Campeonato Gaúcho, nos sagramos campeãs no caso, né, futebol feminino, e com isso conquistamos o direito de disputar uma vaga na Série A2 do brasileiro, né? E com essa Campeonato Gaúcho, esse título aí foi muito importante para nós, né, que coroou o trabalho, provocou uma união da torcida colorada com as gurias coloradas, né, aumentou inclusive o número de sócias do Inter, que passou de 23 mil para 25 mil, né, do ano passado para cá. Só sócias, né, só mulheres, mais os sócios, todos os sócios que nós temos, né? Mas é o natural, sem fazer uma campanha específica para associar mulheres, só com a questão do futebol feminino, que é a única coisa diferente que aconteceu, aumentou de 23 para 25 mil, então aumentou 10% o número de sócios, né? E fomos lá no sorteio, no chaveamento que a CBF fez para a seletiva da Série A2, nós caímos para jogar contra o Náutico, um jogo único lá no Recife, né? Aí fomos lá, deslocamos toda a nossa delegação para lá e conseguimos um empate, né? Tivemos mais de 80% de posse de bola, todo o tempo o Internacional pressionando, bola na trave, goleiro tirando em cima da linha, zagueiro tirando em cima da linha, mas ficou no 0-0, fomos para os pênaltis. E aí brilhou a estrela colorada. E a Fernanda, né? Não, nesse caso a Fernanda estava pronta. A Fernanda, para quem não sabe, é uma goleira nossa de 18 anos, né, que é especialista em pênalti, né? Tá? Inclusive nós contratamos ela quando fomos jogar um torneio, caímos na final contra a Chapecoense, e a Chapecoense nos ganhou nos pênaltis, e ela era a goleira da Chapecoense. Na outra segunda-feira estava desembarcando em Porto Alegre. Tá? E aí na final do Gauchão, que foi o Grenal no Beira-Rio, né, foi para os pênaltis, e aos 44 do segundo tempo a nossa treinadora Tatiele Silveira tirou a goleira titular, que é uma goleira experiente, né, que já foi até campeã brasileira, veio do Flamengo para nós, e que é a goleira Lua, que é uma excelente goleira, também fez defesas espetaculares durante a partida, no Grenal, essa da final. Mas como a gente confia muito nos pênaltis da Fernanda, colocamos a Fernanda nos 44. Não deu outra, ela pegou 3 pênaltis. Eu acho que nem o Tafarel pegou 3 pênaltis no final, no Grenal. Eu achei. Olha só, eu me lembro do último goleiro que eu me lembro que foi bem nos pênaltis, foi aquele que foi pro Goiás depois, como é que é o nome dele? Ontem mesmo eu estava falando dele. O Renan? O Renan, claro, o Renan. O Renan, eu acho que pegou bastante pênalti no Grenal, na final lá. E tinha uma coisa, Guilherme, aquele argentino jogou no Inter, o Boicochea. Ele também era pegador, né? Sim, pegou pênalti na Copa do Mundo. Ele não pegou num Grenal no Inter? Também. Depois ele veio pro Inter, né? Ele era frio, né? Esperava o atacante bater e sair com explosão, tinha muita explosão para sair na bola. Eu lembro. Né? O Boicochea. Ontem mesmo eu estava conversando com o César Schurman, que é o nosso diretor lá do futebol feminino, exatamente sobre as questões dos goleiros do Inter, né? Do masculino. E claro que a gente sempre falando sobre os femininos, falando sobre a Fernanda, falando sobre a Lua, né? Nós temos também a Gabriela, que é outra goleira, nossa terceira goleira. Gabriela. A Gabriela, que veio da peneira, dessa peneira de 700 jogadoras que eu te falei, que foi a maior peneira do futebol brasileiro. Sim. Tá? E então, voltando ao assunto, né? Então, aí com essa vitória dos pênaltis ao Náutico, nós nos credenciamos para disputar agora a Série A2 do brasileiro. Então, o Internacional estava com o departamento desativado, né?
E o Internacional sempre procura fazer todas as coisas dentro da regra, dentro da lei. Entramos na Série A2, né, ganhamos o Gauchão, entramos na Série A2 e agora vamos iniciar a disputa da Série A2, que são 16 equipes, né, sendo que nós teremos 7 jogos. E ao final dessa primeira fase, as 2 primeiras classificadas vão disputar as semifinais, né? Sim. E as 2 primeiras colocadas, campeão e vice, vão passar para a Série A1 do ano que vem, que é a elite do futebol feminino brasileiro. Então a gente está diagnosticamos que o nosso grupo, para o Gauchão ano passado, estaria equilibrado e haveria condições de disputar, né? Agora, para esse ano, como aumentou o desafio, a gente teve que buscar novas jogadoras. Fizemos uma nova pesquisa de mercado, fizemos vários contatos, né? Com a Duda, nossa gerente de futebol, o César, a equipe lá do relacionamento social do Inter, com o Norberto Guimarães, todo mundo apoiando, todos os departamentos do Inter, marketing, administração, todo mundo apoiando, o presidente também acompanhando de perto o trabalho do futebol feminino. Então agora a gente contando com o apoio da torcida, né? A gente espera realizar o trabalho que já está sendo muito bem realizado. A gente acompanha diariamente os treinamentos, acompanha diariamente toda a estrutura que foi montada para as gurias coloradas, e a gente precisa agora do apoio da torcida para buscar esse objetivo, que é colocar o Internacional na elite do futebol feminino no Brasil. O Internacional ganhou um torneio encantado, né? Eu estou vendo aqui no site do Inter. Era um preparatório? Ou... Exatamente, essa Copa Encantado, tá, já é a 2ª edição. O ano passado nós já participamos e na final perdemos nos pênaltis para a Chapecoense, foi da onde veio a Fernanda. Tá, e aliás a Fernanda, que está sendo super profissional, veio aqui para o Internacional, recebeu essa oportunidade, agarrou com as luvas, né? Quando é goleira, agarrou com as luvas. Então não é agarrou com as unhas, né? Agarrou com as luvas. E está fazendo um trabalho excepcional, treinando, além de dentro do campo, está estudando também, porque nossos jogadores todos estudam, né? Nós temos uma estrutura que leva os jogadores para a escola, as que estão na faculdade. Tem uma van que leva as da escola, que estão no ensino médio também. Tem algumas que estão fazendo, inclusive, o EJA, que não tinham ainda escolaridade. Né? Então é uma coisa que a gente também proporciona para elas. Que legal, Guilherme. E aí, voltando ao assunto, me lembro da pergunta que a gente estava falando, que eu desviei. Da Copa Encantado. A Copa Encantado, isso, a Copa Encantado. Tá, então aí a Copa Encantado já é uma realização ao 2º ano, um excelente evento, um grande evento que cresceu do ano passado para cá. O ano passado teve só categoria adulta, que nós somos vice-campeãs daí, né? Que perdemos uns pênaltis para a Chapecoense na final. A Chapecoense, diga de passagem, é um time que trabalha futebol feminino há muito tempo já, entendeu? Investe há muito tempo no futebol feminino. Tem muitas jogadoras da seleção brasileira de base, assim como o Inter, né? O Internacional também. Esse ano colocou 7 jogadoras já entre sub-17 e sub-20 nas seleções brasileiras de base. Inclusive a nossa capitã do nosso sub-18 levantou o troféu sul-americano agora no Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino sub-17, que é a Isa, nossa zagueira. Ela também é capitã da seleção brasileira, também veio da peneira, tá? Então ela, menina, em menos de um ano ela fez a peneira do Inter e virou capitã da seleção brasileira. Foi campeã sul-americana. Vamos para o Mundial agora no meio do ano. Me diga uma coisa, Guilherme, para esclarecer bem o nosso ouvinte. Como é que o Inter entrou na A2? Porque o Grêmio era da A1, né? O Grêmio foi rebaixado, né? Sim. Eu vou... para esclarecer os ouvintes sobre a situação do futebol feminino, o que aconteceu foi o seguinte: não existia até o ano passado uma liga organizada, um campeonato organizado pela CBF, né? Assim como tem nos moldes do masculino. Então, a partir do ano passado foi criada a Série A1 e Série A2, a partir de 2017. E o Grêmio foi convidado pelo resultado que obteve no masculino. Sim. Um ranqueamento, quer dizer? Foi feito um ranqueamento de equipes femininas que já participavam há muito tempo de campeonatos regionais e torneios nacionais. E as vagas que sobraram, que faltou da equipe, eles convidaram as primeiras equipes do Campeonato Brasileiro masculino. Que agora eu não me lembro aqui de cabeça qual foi a ordem, mas o Grêmio, se não me engano, foi o 8º colocado no Brasileiro de 2016. E como aí os da frente deles não declinaram do convite,
Quando chegou no Grêmio, o Grêmio aceitou o convite para ir direto, cair de paraquedas na Série A1. Na verdade o Grêmio não passou para essa fase da 2, foi direto lá. Ele entrou direto na Série A1 e, né, como não, na minha visão, né, eu também não tenho nada que estar avaliando o trabalho deles, apesar de a gente sempre observar o trabalho de todos os clubes, que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eles caíram direto da Série A1, sem estrutura, sem experiência, e ao natural foram rebaixados, né? Eles tiveram... A campanha foi muito... Eles fizeram 14 jogos, com uma vitória, um empate, 12 derrotas, a equipe do Grêmio. E aí depois caíram no Grenal contra nós, no mesmo ano, de 2017, foi no passado, e nós ainda fomos campeões gaúchos em cima do time delas. Agora, inclusive, já tem várias jogadoras que chamaram atenção naquele confronto, inclusive a comissão técnica, a treinadora. Pois é, isso que eu ia te perguntar. A Karina, né? A Karina. Qual é a função dela no clube? Não, a Karina era jogadora, atacante. É que não tinha uma treinadora do Grêmio. A Patrícia Guzmão. A Patrícia Guzmão. Ela era treinadora do Grêmio no passado e agora integra a nossa comissão técnica. Com muita competência, com muito trabalho de altíssima qualidade. A Patrícia Guzmão foi jogadora da seleção, não foi, Guilherme? Se não me falha a memória. Nos anos... Eu não vou afirmar agora porque eu posso dar informação Eu também errada. Poderia estar dando informação errada, que me desculpe. Mas eu tinha a impressão que ela foi... eu acho acho que no começo, quando a Marta já estava iniciando, eu não me falha a memória, mas eu quero até confirmar, se alguém puder me confirmar aí. Sim. Né? Não, pelo contato, pelo convívio que eu tenho com ela, com certeza eu posso afirmar que ela conhece a linguagem da bola, conhece vestiário, conhece campo, conhece toda, inclusive a parte administrativa. Ela tem bastante experiência também, porque o ano passado ela já participou do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, né? Então ela realmente... Ela é treinadora junto com a Tatiele, não? Ela é da comissão técnica, né? A treinadora é a Tatiele. Tatiele. Nós temos uma comissão técnica muito ampla, com a Patrícia como auxiliar, nós temos a Suelen Ramos, que é preparadora física, temos a Lívia Rodrigues, que é fisioterapeuta, temos o Xuxa, que é o treinador de goleiras. Estrutura bem profissional. Sim, além de outros vários, temos o Pedro, que é analista de desempenho, temos nutricionista, temos uma equipe, tem motorista, tem o pessoal da casa, que cuida da estrutura da casa, a equipe de manutenção do Inter vai na casa, faz a manutenção, a casa, para explicar assim, para quem não conhece, não está sabendo, o Internacional alugou uma casa, né, num condomínio fechado, com toda a segurança, uma casa de 7 quartos, com piscina, né, com sala de estar ali, para as jogadoras que a gente traz de fora virem morar aqui em Porto Alegre. Então a gente montou uma estrutura de alimentação, de limpeza, de transporte, né? Não é assim, a gente às vezes pensa fazer futebol, vamos fazer futebol, mas são muitos fatores para muita gente que envolve, e também recursos financeiros também é muito importante, né? Inclusive assim, a gente tem já apoio de alguns patrocinadores, né, que nos apoiam e sempre buscando mais, né? O Internacional procura sempre o melhor no que faz. Tudo que o Internacional faz tem que ser o melhor, né? O Internacional e a torcida não aceitam nada que não seja o melhor para o Inter. Então tudo isso aí requer investimento, requer trabalho, requer dedicação, requer conhecimento, experiência, entende? Então a gente está muito feliz com esse trabalho, né? Vamos iniciar agora essa disputa aí quarta-feira que vem é o primeiro jogo, né? Sim. Nosso primeiro jogo vai ser na PUC. É isso que eu estou tentando ver aqui, Guilherme, no site da CBF. Me diga uma coisa, Guilherme, é um contra todos nesse Campeonato Brasileiro? Ou porque eu vi aqui um confronto, Inter e... deixa eu ver aqui, agora eu vou sair da tela aqui. Inter e... deixa eu olhar aqui, Guilherme. Eu saí da tela da CBF aqui, parece... é Inter e... Embu das Artes. Embu das Artes, São Paulo, né? O Embu das Artes, tá? É um clube já tradicional de futebol feminino, que já disputa competições importantes lá no São Paulo, no estado de São Paulo. O Campeonato Paulista talvez seja o nível mais alto que o Campeonato Brasileiro. As equipes de São Paulo é o centro econômico do país, né? Sim. Lá as equipes têm recursos, os principais jogadores são lá, tanto que muitas jogadoras a gente está buscando nesse mercado paulista aí. Paulista eu já vi, que tem muitas meninas ali do Então vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito difícil.
está se preparando, a equipe delas é experiente, é uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada, jogadoras de altíssimo nível. Então a gente vai respeitar muito esse adversário, como todos, né? E a nossa equipe está se preparando, né? Os treinamentos estão muito intensos, a intensidade do trabalho é fenomenal, né? Os treinamentos são realizados lá na Academia de Polícia Militar, ali na rua Aparício Borges. Sim. É uma parceria que o Internacional tem com a Brigada Militar, né? O Internacional faz a manutenção dos campos lá do campo e do entorno do campo, corta grama, pinta, troca redes, né? Deixa o campo, vestiários também lá da Academia de Polícia. O Internacional deixa impecável com a sua equipe lá, sua equipe de trabalho, né? E o Internacional treina lá, então. Então, como eu te falei, o Budas Artes é um adversário muito qualificado, como todos aí nessa primeira fase São 8 grupos. Sim. Desculpa, são 8 equipes. Um contra todos? Dentro do grupo é um contra todos. O Inter está no grupo 14, né? 14, como assim? É que tá aqui, ó, no site da CBF, não sei. Não, eu acho que é grupo 1 do Inter. Ah, tá, grupo 1. Ah, tá, eu não sei como é que elas fizeram aqui. São 2 grupos. É 2 grupos. Mas o Grêmio tá no grupo do Inter, não tá? É porque é regionalizado. Entendeu? É regionalizado. Tá. Eu entendi, são 2 grupos. O Grenal, né? É que eles botaram o grupo 14 e o grupo 15, por isso que eu me atrapalhei aqui. É 2 grupos. Tá, aí no grupo do Inter tá o Minas e CESP, é isso, né? Esse é de Brasília, né? É esse que tá no grupo? Tá. Associação Atlética Nápoles de Santa Catarina. Isso. Esse aí, o Grêmio, são os mais perto. O Duque de Caxias do Rio, né? O América de Minas. Aliás, me diga uma coisa, é verdade que o Minas só tem o América de time feminino ou não? Que o Cruzeiro e o Atlético não tem time, né? Eu acho que realmente. Uma menina me falou... se tivesse time, eles iam estar disputando aí. Tá o Inter, né? O Embu das Artes, né? Eu acho que esse é difícil o Grêmio. É o Grêmio, né? O Grêmio tá também. É a Vila Nova do Espírito Santo, né? E o Grêmio, né? Esses times aí, Exato, Guilherme? Exatamente. Então tá. Eu tenho aqui eu vou te passar, eu tenho aqui um quadro aqui, vou passar pro teu WhatsApp. Tá, pode me passar. Inclusive as datas dos jogos. Isso. E me manda pro meu WhatsApp. Agora já estou fazendo isso. Isso que eu quero já estar bem atualizado com os jogos do... E aqui com esse quadro aqui, se tu conseguir disponibilizar aí também para os teus ouvintes, sim, eles podem acompanhar a data dos jogos direitinho aqui. Também te mandar já. Então tá, depois eu vou... Então aqui, dia 25, nosso primeiro jogo. 25. Tá? 25 de 4, 19h30 na PUC. Dia 25 é quarta? Na quarta-feira. Os jogos são só das quartas-feiras. Sempre às quartas-feiras, tá? A partir da próxima quarta, nós vamos ter 5 jogos seguidos, todas as quartas. Nós vamos jogar 5 quartas seguidas, tá? E aí nós vamos falhar uma quarta e vamos jogar o último jogo na outra quarta. E uma pena, né, Guilherme, que não só do tempo antigo, né, Guilherme, das preliminares, é bom que até que fosse uma preliminar de um jogo do Campeonato Brasileiro, até para para motivar, mas infelizmente acabaram com as preliminares hoje. Não, acabaram aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acompanho também o futebol carioca, né? Eu já trabalhei no futebol carioca. Lá tem ainda as preliminares? Canso de ver no Maracanã, jogos. Pra ter uma ideia, uma das semifinais do Carioca que teve agora, não lembro se foi a Taça Rio ou Taça Guanabara, teve o mesmo Flamengo e Botafogo, se não me engano, jogaram. E a preliminar foi sub-20 Flamengo e Botafogo. Era um jogo lotado, os meninos ali pegando já o calor da torcida, já acostumando a jogar. E os nossos aqui, eu não sei por determinação de quem. Pois é, isso que você sabia, Guilherme. Sempre que a gente vai dizer, vai questionar, eles não é por causa do fulano, nunca é por causa da pessoa que a gente está questionando, entendeu? Eu vi isso é com fulano, não. Eu vi dizer, a CBF não deixa. Então, a CBF não deixa aqui, mas no Rio deixa. Eu ouvi também, não sei se foi acho que foi na Grenal, não me falha a memória. Acho que foi na Rádio Grenal mesmo que eu vi eu não sei se foi um clube, acho que foi do Grêmio que falou, eu não me recordo, um conselheiro que falou. Estavam até comentando a história das preliminares, fazendo esse debate e tal. Aí um falou, acho que é por causa do gramado? Para não estragar o gramado, mas esse gramado é aí bota o show nos gramados, tanto lá na Arena como no Beira-Rio.
né, que mais estraga o gramado fazer show, porque a pessoa tá pisando lá na grama, tá botando estrutura de... Tu que trabalha com essas partes de palco, de show, sabe como é que é isso, né? Inclusive, eles põem os tapumes sobre a grama, né? Sim. Eu já sei de histórias que quando chegou o tapume veio com como é que se diz, fungos de outro gramado, que eles botaram no outro gramado, no outro lugar, e aí os tapumes colocaram e trouxeram fungos, e aí sim acabou o gramado. Ano passado. Eu não sabia disso. Até isso tem, né? Então, aí eu acho que não justifica, né, não fazer esse preliminar. Inclusive a gente está fomentando o próprio futebol, seja preliminar de categoria de base, ou seja preliminar de futebol feminino, né? Tu está fomentando o futebol, tu está trazendo mais uma atração para o público que vai no estádio, entende? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que rever, é importante bater nesse ponto, porque uma das coisas mais legais que tinha no futebol, né, era chegar mais cedo, ver, assistir preliminar, né, verdade. Tomar contato já, poder analisar, aquele jogadorzinho número 10 ali do time júnior, do juvenil, esse é bom, esse tem futuro, esse aí como é que é o nome dele, aí tu vai lá e descobre, assim, né, isso aí fortalece todo o clube e vai se refletir, inclusive, né, vamos bater uma pontinha aqui no jogo de ontem, né, já se reflete até no próprio futebol profissional, porque é um jogador que já tem acostumado, convive com a torcida desde pequeno, né? E os próprios jogadores do profissional, vendo que os jogadores da base vão ali, tem identificação com a torcida, isso aí já aumenta a identificação com o clube e o cara vai se dedicar mais no jogo. Porque ontem eu achei muito pouca intensidade do time internacional, né? Muito pouca vontade, eu não digo vontade de ir na bola, mas vontade de ganhar. Tipo, a intensidade que eles aplicaram no Grenal, com o Internacional ganhou de 2-0 no Beira-Rio, eu queria ver em todos os jogos do Internacional, e eu acho que não tem justificativa para não haver aquela intensidade, aquela busca, aquela entrega, né? Aquela não tem bola perdida, vai em todas as bolas, mesmo tu vê que a bola já está saindo, vai, de repente tu pega, né? A gente não viu isso no time internacional ontem. Inclusive uma hora ali já estava 1-0 já para o adversário, e tinha um lateral no lado esquerdo do campo, no ataque, o cara, ao invés de botar na área, ele não pegou, bateu do ladinho, assim. Entende? Tipo assim, não tem aquela vontade de ganhar, que o Internacional sempre viveu disso, né? Sempre foi a principal característica do Inter. É verdade. E Guilherme, nós estávamos falando das preliminares, eu estava me recordando agora um fato, foi bem na hora que tu falou do calor da torcida, e eu me recordo, acho que foi naquele período que o Glória estava no Amador, lembro, porque ele tinha se licenciado em 91. Isso, 91. Não, 81, desculpa, estou bloqueando. 91, o Glória se licenciou do profissionalismo, e aí eu tinha recém entrado ali naquele tempo era infanto. Aí tinha o infanto e o sub-11, sub-13. E o juvenil, júnior, era direto. Tu não tinha o sub, como tinha. Juvenil e júnior. Aí eu tava recém chegando no Glória, e o Glória tava terminando, se licenciando, porque ficou numa crise financeira naquela época, aí gastou com muitos jogadores. E aí o Glória ficou um período no Amador. Aí eu sempre estava junto com o pessoal do Júnior, do Júnior, né? Não era Júnior, chamava era Júnior. E aí o Glória foi campeão amador da cidade. Aí fez um jogo de entrega de farsa com o Caxias. E adivinha quem estava jogando o Caxias? O técnico da seleção brasileira, Tite. Aí adivinha quem fez a preliminar? Fomos nós, os juniores. E eu era o banco. Escute essa aqui, Jadson. Escute essa aqui que eu vou te contar. Por gentileza. Aí nós estávamos fazendo a preliminar, para tu ver que é importante as preliminares. Nós estávamos fazendo uma preliminar com um time lá da cidade. E aí chega o Caxias, na época. O senhor Tite, na época jogador, bom jogador, hein? Jogava bem. Adivinha que eu fazendo o aquecimento, aquela parte que a gente faz no intervalo, o aquecimento, o goleiro fica. Adivinha quem estava me assistindo lá? Tite me assistindo. Foi nós como versão. Não entende nada de futebol. Aquela atleta me assistindo. Não, porque isso é importante. Que ele era tudo afeminado e não sei o quê. Adivinha dele, anos depois, onde é que eu vi ele? Até minha falecida mãe viu. Na Rede Globo, uma novela da Rede Globo. Estudou comigo. E não dava, e não rio dele, ridicularizava ele na escola.
ele mora aqui, inclusive, ele sempre tá fazendo filme aqui do Rio Grande do Sul, ele é ator de filmes e tal, reside aqui em Porto Alegre, é um ator assim, consagrado no meio do cinema, gaúcho, gente boa. E ridicularizavam ele na sala de aula, né? E veio... bullying. O bullying. Na época existia o bullying com outro nome, né? Exatamente isso aí, Guilherme. E depois ele estava na Rede Globo fazendo novela. Aí um dia ele teve lá, até tirou uma foto comigo. Todo mundo, né, pegando autógrafo. A gente fica feliz, né? As pessoas, pessoal que a gente conviveu com a gente, assim, né? A gente vê a pessoa. Mas falando de futebol, Guilherme. Vamos lá. Futebol feminino. E a Duda? A Duda é a gerente, né? Isso. A Duda é sensacional, fora de sério, a pessoa. Eu assim, acompanho o trabalho dela. Pra cima, entendeu? Não tem cansaço, incansável, trabalhadora, batalhadora, tem um conhecimento, uma experiência comparável. Sim. Tem uma capacidade de contatos assim também no futebol feminino. Ela tem acesso a todo o futebol feminino, qualquer setor do futebol feminino que tu... Viu, Jadson, que eu vou revelar para meus ouvidos. A minha primeira partida feminina que eu assisti, Guilherme, em 1984. Ainda estava estudando, era gurizão. Internacional. Já era nascido nessa época. 84. Maluquete de Vacaria, que não existe mais. E Internacional. Tive o prazer de ver. Depois foi jogar lá, a Bel. Nossa, não é um negócio, vou falar Bel. Sou um fã dela. Até nunca mais fiquei sabendo dela. A Bel chegou até a jogar lá na Vacaria. E me diga uma coisa, o Inter foi o primeiro time feminino aí que foi montado no Rio Grande do Sul. Eu não tenho essa informação precisa. Se havia um outro time feminino naquele ano acho que estava recém começando, nos anos 80, né? Não, mas já havia movimentos de meninas já que se reuniam para jogar e claro que não era nada profissional, mas assim as próprias jogadoras que vieram formar o primeiro time do Inter nessa época aí já vieram dessas vamos dizer assim, organizações que já existiam entre elas mesmas, né? Agora, claro que eu vou estar fazendo alguma injustiça, porque eu não me lembro realmente aqui os nomes das pessoas que tomaram, nem as entidades que tomaram essas iniciativas, né? Mas com certeza esse time do Inter, em primeiro que foi formado, teve muita contribuição desses abnegados aí, né, vamos dizer, que realmente, abnegados e abnegadas, né, que realmente iniciaram o futebol feminino do Rio Grande do Sul e do Brasil, né. Por exemplo, lá em Vacaria, as Maluquetes, que foram o primeiro time feminino, elas treinavam perto da minha casa, Jadson. Era um campo assim normal, esse campo de várzea mesmo. E eu ficava assim olhando, porque eu ficava ali de casa assistindo, ela era bem pequena na época, meio gurizão. Eu ficava olhando e tinha uma menina Marina, por lá veio morar aqui, depois eu nunca mais fiquei sabendo dela. Ela era craque do time. E aí ela jogou contra o Inter nesse jogo do... Eu não me lembro quanto foi o placar, faz muitos anos esse jogo. Foi lá no estádio municipal, eu não me recordo. O técnico da época é vivo, e até era meu amigo Francisco Borges, estava na prefeitura, que era o técnico na época. Esse eu sei que ainda tá por lá. Eu não me recordo das outras atletas daquele período. E a Marina veio pra cá, eu não sei se ela chegou a jogar pelo Inter, pelo Grêmio. Eu sei que ela andou num time aqui, depois eu não fiquei mais sabendo dela. E na época, nossa, todo mundo ficava assim, né? E depois quando foi o Inter, lotou. Eu me lembro, foi o primeiro jogo feminino que elas fizeram, um amistoso. Depois elas jogaram com a seleção gaúcha. Elas fizeram, depois aí não teve mais condições, né? A questão financeira, e o time acabou. Aí veio um empresário lá, esse aí fez bobagem lá. Aí fez o Ítalo Serrano lá, trouxe a Bel, e eu não sei se a Duda não jogou lá, não era o que ela trazia a Duda no meu programa, eu quero perguntar, porque me disseram que a Duda tinha jogado nesse time, até depois eu quero conversar com a Duda, que foi campeão de futsal, o Ítalo Serrano. Aí ele levou a Bel para jogar, era só futsal, não era futebol de campo, as Maluquetes era futebol de campo, o Ítalo Serrano era futsal. Aí deixou as meninas mal lá, saiu, ficou devendo para as gurias, as coitadinhas ficaram lá trabalhando de empregada doméstica, de faxina, para poder juntar dinheiro. E tinha meninas da seleção brasileira na época que disputaram a Olimpíada em Atlanta. Eu não me recordo o nome da menina, a menina veio do Acre.
Era uma ótima jogadora. Ela ficou na reserva da seleção brasileira. Só que eu não me recordo agora o nome da menina. Impressionante assim, a dedicação também das jogadoras. E dos jogadores também, né? Porque muitos abdicam da família. Exatamente, Abdicam não, mas deixa a família. Na cidade, vamos, né, leva muitas vezes só a roupa do corpo. Daí vão, às vezes, até atrás de uma proposta e chega lá e não se concretiza. Às vezes acontece, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem muito, muito grande ali no Inter, de manter as combinações que a gente faz com as jogadoras, né? Quando a gente entra em contato para trazer uma jogadora, a gente faz algumas combinações, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, a estrutura vai ser essa, a gente apresenta o nosso projeto para a jogadora, tanto que muitas jogadoras vêm mais pelo projeto, sim, e pelo que elas notam, que elas veem, que elas podem desenvolver aqui conosco, né? E então a gente toma esse cuidado de cumprir todas as combinações, exatamente. Às vezes tem alguma dificuldade, né? Porque a gente trabalha numa entidade, a entidade tem certos trâmites que a gente tem que cumprir e tal, a gente entende isso, mas a gente procura, inclusive, a questão da política do Inter, né? Vamos trazer aqui, porque também a gente participa lá. Eu sou oriundo e sou conselheiro do Inter pelo movimento Povo do Clube, né? Sim. E o Povo do Clube foi convidado pela atual gestão, tá, para fazer parte junto lá com eles no ano passado, que foi o ano mais difícil da história internacional. Nós tínhamos a missão de tirar o clube da Série B do brasileiro, e o movimento Povo do Clube aceitou então o convite, a missão, né? Então a gente tinha vários companheiros nossos que estavam na gestão, tinha companheiros no Sócio Academia do Povo, que é essa modalidade nova de sócios que o Inter tem de R$10 por mês. Sim. E R$10 a entrada no jogo. Tinha companheiros nossos do Parque Gigante, tinha companheiros nossos na base, lá na categoria. Inclusive a categoria foi campeã sul-americana agora, um companheiro nosso na base, estava dirigindo lá, o Daniel Fontana. O Daniel Fontana. Que é conselheiro do Inter, eleito pelo Povo do Clube também. Aí tínhamos também na diretoria de torcidas companheiros nossos lá o Panela, já teve várias vezes conosco aqui. A Nájila, que também esteve aqui já. Que Nájila, a Nájila. Só que aí o que aconteceu? Como a gente estava participando da gestão, a gente queria também ter alguma mão lá, né? Sim. Queria ter algum poder de tomar algumas decisões. E a gente começou a perceber que não estava havendo essas. A gente dava várias sugestões, não era contemplado nossas sugestões que a gente dava para tentar melhorar o futebol, coisas assim. E então o Povo do Clube optou por sair da gestão, inclusive para manter o seu compromisso com o seu eleitor, né? O sócio do Inter que votou no Povo do Clube, apostando numa mudança. Então o Povo do Clube não pôde se acomodar lá e ficar lá junto na gestão, com várias coisas que não concordavam com o que estava acontecendo. Então, pelo compromisso com o eleitor do Povo do Clube, sócio colorado, o Povo do Clube saiu. Porém, eu e o César, né, em função de tudo isso que eu te falei, da questão dos comprometimentos com as meninas, sim, tudo que a gente prometeu que elas viriam, nós optamos por não deixar o futebol feminino, porque a gente não sabe quem eu colocar lá, se manter o mesmo nível de trabalho que a gente está mantendo. Inclusive com a própria comissão técnica, com a Duda, né, a gente assumiu o compromisso de levar juntos o futebol feminino. Aí de uma para outra nós iríamos sair, abandonar a Duda, abandonar toda a comissão, deixar sem o respaldo lá que a gente dá para eles, né? Então nós optamos, eu e o César, por nos afastar do Povo do Clube. Veja bem, não das bandeiras, não da ideologia do Povo do Clube, né? Que é transformar o Inter de novo no Clube do Povo, trazer o povão de volta ao Beira-Rio, lotar o estádio, né? Ter mais cobrança em cima dos jogadores, ter mais cobrança em cima de comissão técnica, exigir que cada jogo do Inter tenha aquela intensidade que teve aquele Grenal lá tem que mostrar todos os dias dos jogadores, menos que isso não aceito, vai jogar em outro lugar, então. É verdade, Então, justificando o fato de eu e o César termos nos afastado do Povo do Clube e permanecendo à frente do futebol feminino, né? Mesmo mantendo as bandeiras e continuar defendendo tudo aquilo que o Povo do Clube defende. Sim. Não está junto, está sempre lutando ali junto pelas ideais do Povo do Clube, pelas ideias. E
Momentaneamente, então, a gente está afastado do povo do clube, mas continuamos atuando no conselho, continuamos atuando na diretoria de futebol feminino e continuamos atuando junto lá, diretoria, tendo contatos lá com presidência, com outros vice-presidentes, né? Continuamos juntos na barca lá. E me diga uma coisa, Guilherme. Tu falou que até no momento que eu te convidei, eu até fiquei na dúvida se tu estava ainda no departamento feminino, porque o tema era esse mesmo, né? A questão do futebol feminino. Aí eu fiquei na dúvida depois, aí eu digo, aí eu disse, não vou botar departamento feminino, né? Vou colocar conselheiro departamento feminino na chamada, porque o Panela esteve aqui, acho que 2 vezes, né? Eu não recordo, 2 vezes, né, Panela? Uma vez, que ele explicou, né, a saída dele do departamento de torcidas, isso. E eu não tinha informação, que até eu perguntei para o nosso colega Lacerda sobre vocês, tu e o César, né? Aí ele não soube me informar direito, né, se vocês estavam, né? E eu fiquei na dúvida, né, Guilherme? Depois até eu não te encontrei lá na festa, você estava em outro setor. Eu acho que o César. O César estava com a Duda, eu acho, né? Eu também tive com a Duda lá aquele dia. Eu acho que eu vi que eu falei com a Duda a hora que. Aí eu até acho que me passei na hora também, acho que me esqueci até de perguntar para. Eu até desconfiei que ele estava no departamento, né? Mas não, de repente ele se afastou do povo do clube e continuou. Eu não sabia se tu estava, né? Até mais ou menos. Não, mas então eu estou te explicando, né? Para ti e para os nossos ouvintes aqui. Nós realmente, o povo do clube saiu, não está mais participando da gestão, mas como o futebol, veja bem, o futebol é uma atividade baseada em confiança, claro. Tá entendendo? Tu tem que olhar no olho do jogador, o diretor, tem que olhar no olho do jogador, no olho da comissão técnica e sentir aquela confiança, senão não vai. Tu pode ser todos os trabalhos que tiveram sucesso, que obtiveram títulos, houve uma cumplicidade, uma relação de confiança muito grande entre todos os envolvidos, entendeu? Sem isso, não existe equipe que seja campeão, né? Equipe que tenha sucesso, né? Então, a gente viu que não tinha como a gente sair do futebol feminino naquele momento, porque nós que organizamos tudo, nós que aglutinamos todos aqueles profissionais. Montaram, toda a estrutura. No estalo de Deus, o nosso movimento político saiu da gestão, então nós vamos abandonar vocês. Isso aí, se fosse qualquer outro setor do clube, a gente sabe que tem outras pessoas que vão continuar tocando, né? Tipo na torcida dos Panela, o pessoal da torcida, incluindo o Panela. Eles saíram, mas as torcidas vão continuar. Exatamente. Né? Lá no sócio Academia do Povo, o nosso diretor saiu, mas vamos colocar outro que vai continuar tocando. Parque Gigante, a mesma coisa. Sim. Agora, no futebol, não é assim, tu tirar uma pessoa e colocar outra. Entende? No futebol, tu pode estar puxando o tapete. Então, como o nosso objetivo principal ali trabalhando é o Inter, é o sucesso do Inter, né? A gente entendeu que se a gente saísse do futebol feminino nesse momento, a gente podia dar uma puxada de tapete no futebol feminino. No retrocesso também, né? Para a evolução, né? Tu falaste bem, um retrocesso poderia acontecer. E isso é o que a gente não quer para o Inter, entende? Então aí houve um entendimento, né, com nossos colegas, nossos pares lá do movimento, e eles entenderam, apesar de não gostarem, muitos queriam que a gente saísse do futebol feminino. Só que o povo do clube é um movimento muito eclético, tem gente de tudo que é setor, tem gente que trabalha com a administração, a gente trabalha com direito, a gente trabalha, e nós trabalhamos com futebol. Então quem trabalha com futebol sabe isso aí. Tu não pode quebrar a confiança em relação com o pessoal que está envolvido contigo no trabalho. No momento que houver essa quebra de confiança, o trabalho começa a desandar e a tendência a desmoronar é muito grande. Então, como a gente está ali pelo Inter, a gente quer dar alegria para o torcedor do Inter, a gente sabe que esses 8 milhões de colorados espalhados pelo mundo estão de olho nas gurias coloradas. Hoje em dia, a cobertura via web, como a gente está aqui agora, por exemplo, é muito grande, atinge o mundo inteiro, apesar dos meios de comunicação mais tradicionais não darem a atenção devida que deveria dar ao futebol feminino, na minha opinião, né? É verdade. Eu tenho que louvar assim, programas como o teu, rádios como a W News, que estão sempre chamando e dando notícias, estão sempre informados e ajudando a fomentar o esporte feminino. Foi muito bom, Guilherme, até eu quero aproveitar aqui o que tu está falando, e eu sempre digo, aqui na W News, né, o futebol feminino vai ser sempre pauta, né, porque não é como alguns aí que lembram nos Grenais, no jogo decisivo, aí lembram do futebol feminino.
Não, já igual o pessoal e os da... Não, eu te vi em Estrela, foi em Estrela, foi cobrir um jogo, não foi em Canoas, né? Canoas tu não tava contra o Oriente lá? Oriente? Oriente de Canoas aqui. Mas teve um jogo no interior que eu me lembro que tu tava. Eu já tinha vários. Acho que era Estrela, hein? Não. Deixa eu ver. Tu entrevistou a gente lá. Não, mas foi na PUC que eu tava. É. Não, com vocês no interior eu não fui, com o feminino não. É. Com o feminino não lembro de eu ter ido, não foi. Eu fiz os jogos aqui. Então tá, eu tô confundindo então. Deve ter feito aqui na PUC. Na PUC eu fiz. Agora quarta que vem tem jogo na PUC. O Beira-Rio eu fiz a final. Sim, aquele jogo do Black Show também eu fiz, do Black Show. Aí eu fiquei ali Porque é difícil de eu ficar dentro do campo, né? Porque nos jogos do profissional a gente não pode ficar dentro de campo. Mas até tive esse prazer de estar ali no o futebol feminino tem isso, assim, é mais familiar, né? É mais romântico, vamos dizer. Não e a presença feminina é muito grande de torcedoras, né? Masculina também. Eu vejo. Vai homem, vai mulher, vai tudo. Eu vejo criança, vai idoso, vai todo mundo. E as nossas amigas, sempre eu vejo a Lu Bastos, a Nájila. E outros a Verinha Colorada, minha amiga no Facebook. Estão sempre prestigiando. Isso é importante, né? E quero convocar então esse pessoal de novo para quarta-feira, 19 horas, né? 19h30 vai começar o jogo. Mas chegar cedo lá na PUC, né? Vai cedo. Né? Aí o Internacional vai divulgar o serviço do jogo, tá? Para ser entre hoje e amanhã vão divulgar, vai ter que fazer check-in, sócio, né? E aí vocês vão fazer, mas parece que o campeão do mundo é R$5. R$5. E para quem não é sócio é R$10. Até tu me manda E me diz uma coisa. Não, quando sair o serviço. E o credenciamento como é que é feito para a imprensa? A Federação Gaúcha. A federação, essa do profissional? Não, é do profissional. Não é a... Inclusive, tu anota e vai me perguntar daqui a pouco sobre o Gauchão 2018. Gauchão feminino. Não é mais aquela... Como é que era o nome? A GFF, a Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Mais uma vez era com ela que tu fazia o credenciamento, né? Mas agora não é. Nesse caso é a Federação Gaúcha mesmo. Porque envolve a CBF, né? Isso, a CBF. É o Fórmula Brasileira da CBF, tá certo. Mas a GFF, que é a Associação Gaúcha de Futebol Feminino, que é presidida pelo professor Neco, que até então organizava o futebol gaúcho, o futebol feminino gaúcho, ela, a partir desse ano, ela vai organizar apenas os campeonatos de base de futebol feminino. Vamos dizer, a Série A do Campeonato Gaúcho, ela não vai mais... adulto, que a gente chama. Adulto. A gente não fala profissional, porque... não é infelizmente, né, Guilherme? Deveria de ser profissional. Profissional, nem todos os jogadores têm que ser remunerados. Existe um piso mínimo de jogadores de futebol, que aí os clubes não iam ter condições de montar por enquanto, né? Nós estamos caminhando. A gente também não pode agora querer pular do terra e pudesse mudar direto. Desculpe, Guilherme, te cortar. Todo respeito. Às vezes os clubes profissionais pagam para alguns que não jogam nada aí, né? Já poderia até investir no futebol feminino, não acha? Sim. Tem jogadores aí ganhando. Às vezes não produzem. Infelizmente, a gente tem que falar mas o que acontece no futebol feminino, Furtado, é o seguinte: dos times que tem futebol masculino, do Campeonato Gaúcho, vamos dizer, tá? E que tem futebol feminino também, é o Inter, é o Grêmio, e esse ano está entrando o Brasil de Farroupilha. O Brasil de Farroupilha? Foi no Congresso Técnico, nós vamos falar o próximo assunto aí, o Congresso Técnico do Gauchão, que teve semana passada. Essa semana agora. Segunda-feira agora teve o Congresso Técnico da... Eu quero ter conversado sobre isso. Depois no nosso intervalo nós vamos conversar sobre o Congresso Técnico. E aí, olha, ficamos por aí, porque depois os times o Black Show de Guaíba, o Oriente de Canoas tem feminino e masculino, mas não é profissional, ele só tem base e amador no masculino. O Oriente de Canoas é um clube bacana, hein? Tem que conhecer esse Oriente de Canoas. Vou ter que dar uma observada. É um clube que tem base, está disputando o Gauchão Sub-18, Sub-20, desculpa. Está disputando o Gauchão Sub-20. Tem um trabalho bom, estrutura boa, profissionais muito bons trabalhando lá. Esse Oriente não disputou... É vermelho e branco. Você não disputou o amador, esse Oriente de Canoas? Disputa sempre. Porque eu tinha a impressão que eu já vi esse... Ele é um time já antigo, não é? Muito antigo. Eu acho que eu já vi esse time. Tradicional do amador. Esse time jogando lá em Vacaria no campeonato
estadual amador, esse time do Oriente, não me falha a memória, viu? Tá, time... Muitos anos eu já vi esse time jogar. Então, é vermelho e branco, né? O Inter, né? Eu já vi mesmo. Mas então os times que tem futebol masculino e feminino, ficamos por aí. E outra coisa que lembro que foi bom tu ter falado, essa questão do orçamento para profissionalizar. Agora eu fiz me lembrar, a gente às vezes pensa nos clubes grandes, esquece dos clubes menores. Mas também ia ser um problema para novas equipes se fosse profissional, né? Porque às vezes tem equipes que já mantêm os seus departamentos profissional com as calças na mão, desculpa a expressão da palavra, imagina o feminino. Se fosse um profissionalismo, né, como se tem no masculino, por exemplo, talvez um Black Show não pudesse estar aí, o esse Oriente, qual é outras equipes aí, que é esse de Guarani de Lajeado, outras equipes que me perdoem se eu me esquecer de outras, né, que disputaram o gauchão. Eu acho que seria muito difícil, né, Guilherme, se fosse profissional. Talvez Inter, Grêmio, os clubes que já têm uma certa estrutura, com certeza, provavelmente manteriam o profissionalismo. Sim, agora, para os clubes pequenos eu não sei, né? Na realidade, o Inter, muitos jogadores já têm carteira assinada e tudo. Outras são contrato de formação. E outras são bolsa atleta. Nós temos 3 formas de contratação no Inter. E essas de carteira assinada seria como? Seria uma... Não, é contrato, que nem o jogador masculino, né? Vai lá, assina o contrato, e aí o clube assina a carteira, né? E aí fica tudo ali, recebe férias, 13º, normal, como um trabalhador normal, é o que é, né? Um jogador de futebol, nada, mas é um trabalhador normal. Sim, cara, seria assim, como na carteira atleta ou funcionário do clube? Não, jogador, né? Jogador. Assim, pode isso, na lei? Sim, uma profissão regulamentada, jogador de futebol. Aí vai lá, assina, jogador de futebol, esporte internacional, carimba, bababá, salário, tanto, bebê. E aí tem as bolsa atleta, que são jogadores que a gente ainda não consegue pagar o piso mínimo da categoria. A gente também, todo mundo vê assim, é o Inter, mas o Inter no feminino a gente... Não sei, é difícil. Dificuldade. Né? E outra coisa, né, Guilherme? E tem as jogadoras de formação, que até 20 anos de idade tu pode fazer, de 14 a 20 anos de idade, tu pode fazer contrato de formação de atleta. Aí esse aí também não precisa pagar o salário, tu paga daí o incentivo. Não é salário, é incentivo que se chama. Porque tu vê, né? Se já é difícil, às vezes, pro clube, por quem tá fazendo futebol masculino, conseguir patrocínios e apoio, imagine no feminino. Que a gente tem que falar, né, Guilherme? Infelizmente, a gente ainda tem, por mais que as mulheres já estão conquistando, por exemplo, nós aqui, acho que eu saiba, né, já se tiver outra rádio aí na web aqui no Rio Grande do Sul que pode até me corrigir, não é? A única rádio que a maioria das diretoras são mulheres é a nossa. Eu não sei se tem outras rádios aqui no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil até tenha uma rádio, né, que tenha comandado só por mulheres no Brasil. Eu digo no Rio Grande do Sul, se tiver até me falem aí na nossa live. Porque hoje a mulher está conquistando os espaços, mas a gente sabe que ainda, né, principalmente no futebol ainda, né, até, Guilherme, eu tive cobrindo essa liguei agora, do final de semana aí. Sim. Eu tive no sábado lá. O que eu vi de jogador bom, de equipes boas tecnicamente, e às vezes jogadores que não conseguem espaço pelo preconceito. Tinha um menino no Rio, até eles estiveram aqui sexta-feira, né? Isso, o pessoal do Rio, Alligator. Até o menino não veio aqui, o menino não tinha chegado ainda, mas a direção do time dele veio. O menino é um camisa 10, Guilherme, que com certeza teria espaço em qualquer time profissional aqui até do Rio Grande do Sul. Isso aí. Até do Rio Grande do Sul. Isso aí é uma coisa que, em tese, não deveria nem estar falando sobre isso. Deve ser uma coisa normal, passar despercebida. Não é verdade? Não é verdade. A orientação sexual de cada um não tem então, nada a ver com o outro. E ainda a gente tem que estar falando isso. Tem que ter uma postura, né? Claro, profissional, disciplina. Independente da tua opção sexual, tu tem que ter uma postura profissional, os ambientes de trabalho e tal. Agora, não tem nada a ver a questão do... Isso. É um intervalo? Ah, tá. Eu não tinha lido direito. Guilherme, nós vamos pro intervalinho, já voltamos. Subiu a plaquinha do intervalo. Eu não tinha visto. Eu não vi que era amarelo, não entendi o que ele tinha.
Rádio W News. Aqui você tem voz. Daqui a pouco tem mais na sua W News. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 40 66 10 66. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini mercados, motéis e vários outros. Anuncie W News. W News 51 40 66 10 66. E aí, vamos negociar? Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa teleentrega pelo fone 998-894495 ou 30 15 40 40. Curta também o nosso Facebook, TTX, e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, TTX. Provou, curtiu, viciou. Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da escolinha do Professor Raimundo e o Lula do programa Zorra Total da Rede Globo. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News para assistirem o espetáculo Com a Corda Toda. Eu, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Vai ser no novo espaço cultural lá da Henrique, gente. É no Auditório Cultural, no 3º andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas é na bilheteria da Henriques, nas lojas Multissom, Andradas, Praia de Bela e Iguatemi, e também tem a venda online. É risoteca.com.br. Esperando todo mundo lá, um beijo bem grande. A Volkswagen está em um novo momento. Novas tecnologias, design e segurança. E ainda, novo Up TSI com bônus de até R$4.000 e taxa zero. E mais, Fox Connect 1.6 completo, com entrada mais parcela de R$99 por até 12 meses. Vem pra Panambra, na Padre Cacique 1178. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da escolinha e o Lula do Zorra Total da Rede Globo. Queria dizer para vocês que eu curto, eu ouço e eu acompanho a nossa querida rádio W News. Essa rádio me representa. É um sucesso absoluto na internet, todo mundo escutando. E quem não entrar na rádio, eu vou falar assim, ó, bah, velho, não me faz te pegar nojo aí, Estamos de volta. Rádio W News, esta me representa. O WhatsApp é o 51981672624, telefone com 406666, o site www.radioWnews.com, ao vivo em vídeo, fanpage Rádio W News, aplicativo tudo junto, bem leve, do baixo do Google Play, Rádio W News, técnico de mesa já, direção Machado. Acho que depois do jogo. Deu o WhatsApp pra gente de novo.
Eu acho que eu tava. Acho que aquele jogo de ontem me deixou com a cabeça meia. O WhatsApp é o 5198 17 12 624. Vamos repetir. O WhatsApp é o 5198 17 12 624. Só um momentinho, pessoal, que me recebeu uma mensagem. Ah, não, é um rapaz aqui que acho que eu não gosto de um jogador aqui, mas eu não tenho como ver isso aqui. O pessoal quer que eu indique um jogador. Telefone 51 40 66 1066. O site www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Fanpage Rádio W News. Aplicativo tudo junto, bem leve. Baixar no Google Player. Rádio W News. Técnico de mesa, o Jadson Machado. Entidades parceiras formadoras da rede, a STBM, Sindigeral, Sinterg, CEPERGS, a BANF, AMAPEG, FESEG, Sindiperícias. Guilherme estava falando do Conselho Técnico do Gauchão 2018. Como é que foi essa reunião do Conselho Técnico? Tu tem mais ou menos as equipes que vão participar? Não, realmente, essa semana, segunda-feira, dia 16, houve o Congresso Técnico, né? Sim. Do Gauchão Futebol Feminino 2018. E foi definido lá, então, que a forma de disputa, né? A fórmula vai ser com 3 grupos, porque dentro daquilo que a gente estava falando antes aqui, os clubes solicitaram que fosse regionalizado. Ah, mas não vai ser como foi esse ano, então. A proposta do número 1, a federação apresentou 2 propostas, tá? Uma era 14 clubes, todos contra todos em turno único, né? Só que aí, por exemplo, o time de Juí ia ter que viajar a Rio Grande, ia ter que viajar a Porto Alegre quantas vezes, porque muitos clubes são aqui da região metropolitana. A maioria são daqui. Tá. Então o time de Rio Grande ia ter que ir a Estrela, ia ter que ir a Lajeado, ia ter que ir a Farroupilha. Então aí a outra proposta eram 2 grupos, né? Aí seria turno e retorno dentro de cada grupo também, mas só que aí os clubes, nós o Internacional, fomos os votos vencidos, né? Nós não queríamos 3 grupos, nós queríamos um turno único, um grupo só, um grupo único. Mas a gente sabe que precisamos também dos outros clubes, né, para realizar o gauchão. Então fomos votos vencidos, concordamos, e o nosso grupo do Internacional... Tu me manda no WhatsApp também. Eu te mando, mas o nosso grupo eu já posso dizer para os ouvintes aqui, que é o Internacional, o João Emílio de Candiota. João Emílio de Candiota, um clube lá também, eles fazem um trabalho lá, sem recursos, apenas na garra, na raça, também mantém o futebol feminino lá. Vamos ter o Rio Grande também no nosso... o Rio Grande, conhecidíssimo Rio Grande, hein? Vamos ter o Sapucaense. Sapucaense. E o Brasil de Farroupilha. Essa é a novidade, Brasil de Farroupilha. Um bacana entre Brasil de Farroupilha. E o estádio bonito, né? Eu tive lá ainda com o Glória, eu cobri lá 2 jogos eu cobri lá. Nas Castanheiras lá, muito bonito o estádio. Não sei se vai ser lá, de repente pode ser em outro estádio. Vai ter um outro grupo, o grupo do Grêmio, que agora eu não sei as equipes aqui, mas eu acho que já está no site da Federação Gaúcha. Se não está, eles vão colocar nos próximos dias, porque aqui o campeonato vai começar só depois do Brasileiro, da Série A2, entendeu? Como o Inter e o Grêmio estão envolvidos no Brasileiro da Série A2, o Gauchão vai começar 22 de julho. Depois que já tiver terminado, então ainda temos tempo, gauchão, de preparação, tudo. Me diz uma coisa, Guilherme, só uma perguntinha desse A2 do Brasileiro Feminino. Ele tem rebaixamento ou não? Não. Como a Série A2 é a única série que antes da 1, só as 2. Só as 2 divisões? Então, assim, o ano que vem, quem não conseguir classificar para a Série A1 vai ter que fazer o mesmo percurso que nós fizemos, né? E aquele jogo eliminatório, ganhar o campeonato estadual. Ganhar o campeonato estadual para depois participar da seletiva, como nós tivemos que ir lá com o Náutico lá. E tu vê como foi importante o Inter ganhar Muito bom ganhar o... Não está aqui no site da federação, estou procurando, acho que não então colocaram aí.
foi importante o Inter ganhar o Gauchão, né? Foi pode... fundamental, Mas se não ganhasse, não participaria se dessa não ganhasse esse ano, nós estaríamos de novo disputando só o Gauchão. Só o Gauchão. Porque aí quem iria representar o Rio Grande do Sul seria a equipe que fosse campeã gaúcha. Mas no caso, se a gente perdesse para o Grêmio, veja bem, a gente perdesse a final para o Grêmio já estava na Série A2. Então a gente iria de qualquer forma. Mas se, por exemplo, fosse eliminado na semifinal pro Black Show ali, que foi no Beira-Rio, e lá em Guaíba o jogo foi muito difícil. E um bom time, né? Apesar que levou 8-0 aqui no Beira-Rio, mas eu gostei do time dela. Um abraço pro meu amigo Ataíde também, que é o diretor lá do Black Show, que faz um trabalho também. Eu vi que eu observei ele nos bastidores, é um pessoal que faz um trabalho muito sério, viu, do Black Show. Sério, gostei. Muito competente. Né? E realmente o que pesou naquela decisão ali foi o nosso estádio, foi a nossa torcida. Claro, mas era melhor que o torcedor do Inter compareceu, né? Apoiou, e aí o Internacional, contagiado pela torcida e também pelo trabalho que foi desenvolvido pela nossa comissão técnica, conseguiu lá superar eles. Mas lá em Guaíba o jogo foi muito difícil, encontrando aquelas dificuldades de interior, de logística. Chegamos lá, o jogo foi adiado em 2 horas. Então nós chegamos lá, tínhamos que ficar esperando dentro do vestiário, demoramos para descer do ônibus. Depois o jogo foi 2-0, se não me engano, 1-0 agora. Eu parece que foi 2-0 pro Inter lá, né? Mas foi assim, foi que tipo, o jogo, elas tiveram várias oportunidades. A nossa goleira, a Lua, que veio do Flamengo, né, junto com a Fernanda, ele faz o gol conosco. A Lu, inclusive, está lesionada, é dúvida para a estreia. E a Fernanda sendo preparada para ser a goleira titular desse jogo. A Lu está em recuperação, tem uma lesão no ombro, está treinando já voltou a treinar fisicamente, mas aí sabe como é que é goleiro, né? Goleiro tem que estar na ponta dos dedos, senão... Me diz uma coisa, a Paloma está no time, né? A Merlo. A Paloma Merlo. E a irmã da Duda, né? Deixa eu te falar, a Paloma Merlo, ela atualmente, com o reforço que a gente fez no grupo, as jogadoras que a gente trouxe, a Paloma Merlo atualmente não está sendo utilizada como titular pela treinadora. Mas ela está no grupo, está treinando forte. E ela é irmã da Duda, ela jogou... A irmã da Duda. Isso, jogou lá o amistoso da Alessandro, esqueci o nome. Luizelli, né? A Luizelli, ela jogou... Ela foi capitã do nosso time no passado, era a nossa volante, foi super bem também, né? E no final do ano ela foi contratada pelo Foz Cataratas, que é um time da série A1, fez uma proposta para ela aceitou, né? Não está mais no Inter. Não está mais no Inter, mas também tem as portas abertas, né? A gente deseja todos os jogadores que a gente tem aqui, a gente não procura segurar a jogadora. Claro, né? A gente quer dar toda a estrutura aqui para a jogadora, fazer ela desenvolver o máximo, render o máximo. E quando uma equipe ganha, quando uma equipe consegue atingir um objetivo, todos os envolvidos são valorizados, não é verdade? Desde o massagista até o presidente, todo mundo que está envolvido no processo acaba sendo valorizado. Isso é o natural, leva que algumas peças possam ser requeridas por outros clubes. Né? E a gente também não está aqui para segurar, para travar a vida de ninguém. A gente quer, pelo contrário, a gente quer incentivar todo mundo. E como o Inter é muito grande, a gente sempre consegue, de uma maneira ou outra, repor as perdas que a gente tem. Né? E foi o que aconteceu. A Luizelli saiu, já veio outras jogadoras. Né? Aquelas meninas, a Sanches, a Letícia, acho que foi, ela esteve aqui comigo, e elas são gêmeas, elas estão no time ainda. A Thaís Marques e a Letícia Sanches. A Thaís, elas são gêmeas, né? Não, elas não são nem irmãs. Não são irmãs? Não são nem irmãs. Elas são parecidas, né, fisicamente. Sabe o que aconteceu? O Guilherme, tô aqui na minha cara. Eu não sei qual das duas, eu tava lá num jogo acho do Black Show, eu não me recordo. Foi do Black Show ou foi o final do Grenal, não me lembro. E ela me cobrou. Eu quero na W News. Mas eu acho que eu tinha trazido... Não, porque daí aí Eu tinha trazido uma, achou que era outra. Eu achei que era outra. Mas é que aí o Alex Ô Alex, se estiver me assistindo, ele tem que vir aqui no meu programa, lá do HLFC lá de Canoas. Tá, ele me trouxe a Letícia, tá? Não, vamos lá, tá, Letícia. Mas eu achei que era aquela que tinha me pedido pra vir no programa. Eu disse, a menina...
Porque elas são parecidas. Não, elas são parecidas. E eu achei que elas eram irmãs gêmeas. Eu tive a impressão que elas eram irmãs gêmeas. Não, elas realmente são parecidas. Tá. Essas 3 jogadoras que tu falaste, a Paloma Merlo, a Letícia Sanches e a Thaís Marques, são oriundas da Peneira. Da Peneira, né? Vieram da Peneira, tiveram um papel importantíssimo, fundamental no nosso título gaúcho ano passado, que é só por causa desse título gaúcho que nós estamos aqui hoje, né, nesse novo patamar. Porém, o futebol é muito dinâmico, né? E no caso específico da Letícia Sanches, a comissão técnica optou por liberar ela. Então a Letícia Sanches não está mais no nosso grupo. Ela não está mais, não está. Mas a Thaís, nós vamos participar de campeonatos nacionais, então a gente foi obrigado a qualificar a equipe, né? O Internacional acenou também com apoio financeiro para a gente poder trazer jogadoras novas e tal. Eu investi no futebol feminino, que eu acho muito importante, eu acho muito bom e muito saudável para o Inter investir no futebol feminino. Eu acho que a gente está, claro, num crescente, mas eu acho que tem que crescer mais ainda, né? O Internacional pode ser, dependendo do investimento, pode ser campeão sul-americano de futebol feminino, porque agora o campeão brasileiro vai classificar para a Libertadores. Libertadores. Inclusive o Clube Internacional tem até um projeto de sediar, porque a Libertadores feminino não é que nem o masculino. A Libertadores feminino é assim, vai todos os clubes para uma cidade e em 2 semanas faz a Libertadores feminina. Que é tipo a Copa do Mundo, esse é um exemplo. Tipo, uma sede única e... Isso, sede única. E, inclusive, nós temos lá internamente no departamento uns assuntos que nós já estamos tratando, possibilidade do Internacional vir a sediar no Libertadores feminino aqui em Porto Alegre. Seria bom, tem estrutura, tem o Beira-Rio, pode usar, tem a PUC, que a gente usa eventualmente, tem o SESC. E tem lá o Amorado dos Quero-Queros também, tem que é uma boa estrutura, então, o Internacional teria como sediar tranquilamente Me diz uma coisa que lembro, não sei se tu consegue lembrar de tudo, que eu estou tentando ver no site aqui, não consigo. Quem são as jogadoras que formam o grupo? Não sei se as titulares, que formam o grupo aí de trabalho do Inter. Tu tinha citado a Paloma Merlo, que estava lá. Deixa eu te falar, nós temos... A Fernanda, que é a goleira do ano passado. Nós temos um grupo grande, visto. São quantas jogadoras? Em torno de 30 jogadoras. 30 jogadoras. Hoje, tá? Nós temos jogadoras, vamos falar assim, jogadoras de base, que estão na seleção brasileira. Essas? Tá? Nós temos a Keila, temos a Laíssa, temos a Júlia da Altoé, temos a Isadora e temos a Maria Júlia, que é a Maju. Maju. Que a Maju tem 14 anos, veja bem. O Inter estava com o contrato dela pronto, já desde que ela, há 6 meses, porque ela só podia assinar no dia que fizesse 14 anos, porque menos de 14 anos não pode assinar contratos. Então estava o contratinho pronto lá no departamento, na administração, do departamento de futebol. No dia que ela fez 14 anos, ela foi lá e assinou o contrato. Então essas 5 jogadoras estão na seleção brasileira 17, foram sub-17, a Maju na última convocação não foi, porque ela também tem 14 anos, né? Veja bem. E ela participou de todo o trabalho da seleção brasileira sub-17, né? Então tem essas 5 jogadoras que eu já te falei da seleção sub-17, e temos a Ariane, que é uma zagueira, que é a seleção brasileira sub-20, e temos a Milena, que também foi convocada pela primeira vez, agora foi a mais recente convocação que nós tivemos. A Milena é uma meia excepcional, muito rápida, muito inteligente, né? Excelente jogadora, e além de jogadora também é uma liderança que nós temos lá, uma jogadora super focada, compenetrada, responsável, entende? Sim. Que inclusive foi salgado no primeiro jogo contra o Embu das Artes, porque vai estar na seleção brasileira. Né? Inclusive houve assim, não libera, como é que nós vamos liberar uma jogadora que a gente sabe que o principal sonho do jogador é jogar na seleção brasileira, ele é convocado, tu vai dizer, não vai, não, inclusive porque nós temos outras jogadoras no grupo, né? O grupo está qualificado, dentro da pergunta que tu tinha me feito ainda, nós temos aí a Tessa, que é uma excelente volante, temos a Sorriso, que é uma excelente zagueira, temos as laterais, nós temos a Leidiane na direita, temos a Carol Alvorada na esquerda, temos ali no ataque a Karina,
e a Daiane Moretti, que são também jogadoras fortíssimas. A Karina quando ela veio para nós, ela jogou o último jogo do Grêmio pela Série A1 ano passado, que foi o jogo do rebaixamento do Grêmio. Ela foi expulsa e foi acusada de ter ofendido a arbitragem. Então, inicialmente, ela pegou 8 jogos, que foram reduzidos para 3. Quando a gente acertou a contratação dela, já tinha reduzido para 3. E aí o departamento jurídico do Inter foi lá e conseguiu reduzir para 2. Então, ela cumpriu aquele jogo contra o Náutico, ela não jogou. Vai cumprir agora contra o Embu das Artes, que não vai jogar também, e a partir daí ela está liberada para jogar conosco. Então, nós temos jogadoras, temos opções em cada posição, né? A gente procurou todas as sugestões que a nossa comissão técnica deu, a gente correu atrás, conseguiu trazer. Tá? Então, a torcida colorada pode ir com confiança, pode acreditar e torcer bastante que o trabalho está sendo feito e a gente vai ter atitude dentro do campo, vai ter determinação e vai ter intensidade no jogo, buscar a vitória todo o tempo e tentar colocar o Internacional na elite do futebol feminino. Claro que a gente sabe, o nosso projeto inicial era de 5 anos, veja bem, nós estamos recém no segundo. Então esse patamar que a gente está hoje, está na Série A2, a gente previu ele para o ano que vem. A gente não tinha certeza que esse ano já estaria nesse patamar. Mas já que a gente conseguiu adiantar esse primeiro ano, quem sabe vamos tentar adiantar o segundo também, né? E também depois do segundo semestre a gente tem o Gauchão, a gente também já está planejando a nossa participação no Gauchão, então a torcida colorada pode levar fé no futebol feminino, a gente está trabalhando firme lá, e que diz o Messi Muricy, aqui é trabalho, meu filho. A gente tem esse lema lá, a gente fala muito entre nós ali, sabe? Aqui é trabalho, meu filho. Aí vai dizer assim, mas sábado, mas domingo, aqui é trabalho, meu filho. Não tem futebol, não tem dia, futebol não tem hora. Não tem hora. É qualquer hora, qualquer dia, tem que estar sempre todo mundo firme para trabalhar. É verdade. Tem bastante comentário aqui, Guilherme. Estou conseguindo ler tudo. Tá bom, ruim? Tem um até falando do jogo aqui, mas estão falando dos femininos. O futebol masculino não é comigo, é esse rapaz aqui que vai falar da classificação lá daquele time da Bahia, não sou eu. Tá um monte de gente falando aqui. Um abraço pra Elma. Ô, Elma, tu conhece a Maria Evonir Mota Scherer? Conheço minha tia. Sua tia? Beijo, aqui, oi, Guilherme, que charme. Estou assistindo. Que legal, manda um beijão pra ela. Saudade. Minha tia de São Cepé, mora em São Cepé. Abraço, pessoal de São Cepé também. Legal, excelente. Que legal. Aqui tem outros aqui, deixa eu ver. A Elma, que comentou. O André Silva colocou abençoada sexta-feira, nem vou falar nada, deixa assim. Guilherme, me diga uma coisa, quem é que é a Tatiele que cuida também dessa parte técnica da base ou é outra profissional? Não, veja bem, até o ano passado, foi o primeiro ano de implantação do trabalho lá, a Tatiele Silveira, ela é treinadora de todas as equipes, desde sub-15, sub-17. Sim. Inclusive nós tivemos ano passado no Rio de Janeiro, na Igreja Comari, disputamos o sub-14, fomos vice-campeãs, e o sub-16 fomos terceiro lugar, sempre com a Tatiele Silveira de treinadora, né? Então ela acumulava todas as equipes. Agora esse ano, dentro da evolução que a gente teve, o Felipe Casanova, que era o auxiliar da Tati, agora ele assumiu as categorias de base, junto com o professor Renan, que também está auxiliando ele, e a professora Carol. Né, a Carol Sangue, que era a nossa jogadora também ano passado. Ela está estudando educação física, está se especializando também. Ela não está mais no grupo de jogadores, mas está no grupo da comissão técnica da base. Né, eu estou vendo ali o nosso técnico. Já mostrou a plaquinha. A plaquinha vermelha lá. Acho que já podemos fazendo as considerações. Isso. Não, ele teve bom gosto botar a plaquinha vermelha. Não, você botar essa plaquinha azul. Eu quero agradecer então ao Furtado, agradecer ao Jaderson, né? Toda a equipe aqui da nossa W News, a rádio que me representa. E agradecer também ao pessoal que mandou mensagens aí, que acompanhou. E dizer que estou muito feliz por estar participando desse projeto. A gente espera os melhores resultados para a torcida colorada. E vamos junto, e também, se Deus quiser, vai melhorar o masculino e o time vai começar a voltar a ser o que era. E a torcida colorada ficar sempre feliz como sempre deveria ser. Então, isso aí, pessoal. Um bom final de semana, um grande abraço, um beijo no coração de todos. Eu volto segunda-feira. Até mais, tchau.